sejam muito bem-vindos a essa nossa live. Esse será um momento que a gente poderá compartilhar com vocês algumas das informações da nossa escola, que vocês poderão conhecer um pouquinho do nosso projeto pedagógico. Vão participar desse momento aqui com a gente hoje a Aparecida Nicolai, que é a nossa diretora pedagógica, a Kênia Werneck, que é a nossa coordenadora do Ensino Fundamental 1, vai entrar mais tarde um pouquinho aqui com a gente também a Terezinha, que é a nossa orientadora pedagógica. Nesse momento, a gente está tendo que fazer essa apresentação assim à distância, mas a gente espera muito em breve ter vocês aqui conosco, encontrá-los presencialmente aqui na nossa escola, tá bom? Então, vamos lá. Começando aí pela nossa história. O colégio foi fundado em 1961 pela dona Elza Fabel, essa que vocês estão vendo na foto aí, hoje ela já é falecida, mas nessa época ela teve uma inspiração, ela já era educadora, já trabalhava na rede de ensino e teve a inspiração de abrir uma escolinha infantil na casa dela. Então tudo começou nessa casa que vocês estão vendo aí à direita, era uma casa aqui na Nova Suíça, era a casa que ela morava, e ela fez nos fundos dessa casa uma turminha de educação infantil em 1961. Já temos 60 anos de história aí, embaixo vocês veem quando essa casa foi derrubada e a gente começou a construção do nosso prédio principal, e desde 1961, o lema dessa escola é Educação com Amor, que foi o lema criado por ela e que a gente segue com muito carinho, é uma tradição das nossas relações, de tudo que o Colégio CJ faz. Hoje, a continuidade dessa história se dá através aí dos 3 filhos dela, que seguem administrando a escola. Nós temos o Ademar Fabel como diretora administrativa, a Cristina Fabel, nossa diretora de ensino, e o José Eduardo, o diretor financeiro. Bom, como a gente está nesse momento de distanciamento, infelizmente a gente não está podendo fazer as visitas presenciais, então a gente criou aqui um tour fotográfico para vocês conhecerem um pouquinho das nossas instalações, mas estamos de portas abertas, assim que forem liberadas as atividades nas escolas, teremos um grande prazer de recebê-los aqui para uma visita presencial. Bom, dando continuidade aí, quero apresentar para vocês
alguns dos serviços que a escola oferece que facilitam aí o dia a dia das famílias. O serviço de hora adicional, que funciona como um plantão, onde a criança pode chegar até 1h30 antes, né, da aula começar e ficar até 1h30 depois da aula, acompanhada aí por profissionais de educação, num espaço bem acolhedor. Seguro educacional, que cobre qualquer acidente, qualquer imprevisto dentro da escola, nas nossas viagens técnicas, nossos passeios, cobre todos os alunos. O convênio, que é uma rede credenciada aí de empresas nas mais diversas modalidades aí empresariais, que oferecem descontos para os alunos, pais, professores, funcionários, todos a nossa comunidade aí. E a Livraria Coração de Jesus, que é mais uma facilidade também do colégio, que faz a comercialização, né, do material didático do Sistema Bernoulli de ensino, material de papelaria, os nossos uniformes, tem condições diferenciadas para toda a nossa comunidade. A comunicação com a família é um fator que a gente preza muito aqui na escola. No começo da nossa live, eu não me apresentei, eu sou Daniela Pérez, sou gestora de comunicação da escola, e todo esse processo de alimentação das redes sociais, de comunicados para os pais, e o aplicativo ICJ, a gente que gerencia, essa é uma ferramenta muito importante, que vocês têm toda a comunicação e as principais informações da escola no seu celular, um app gratuito que leva a informação a tempo e a hora para vocês. Nós vamos ouvir agora um pouquinho da nossa diretora de ensino, a Cristina Fabel, falando em linhas gerais aí sobre o nosso projeto pedagógico. O Colégio CJ está sempre atento às novas metodologias de ensino, promovendo as competências e habilidades que o mercado exige. O colégio investe em projetos específicos de mediação de aprendizagem, projetos interdisciplinares e organizado conforme a faixa etária dos alunos. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, foi aprovada visando um ensino mais igualitário. A base exige professores alinhados com as competências desse século, como o conhecimento de tecnologias digitais, inteligência artificial e robótica. O ensino deve ser também ancorado em pesquisas, aulas expositivas, experiências práticas, instigando assim a curiosidade intelectual dos alunos. O Colégio CJ valoriza a formação cidadã muito antes da BNCC. Os professores do CJ sabem que não são detentores do conhecimento. A aprendizagem é uma troca e os alunos são protagonistas das suas trajetórias. Bom, na sequência aí, a Aparecida vai dar continuidade à apresentação, entrando mais nesse aspecto pedagógico aí da nossa proposta. Boa noite a todos, né, a todas. Muita gratidão, né, por vocês estarem aqui, participando da nossa live e escolhendo o Colégio CJ como o futuro estabelecimento de educação para os filhos de vocês. Vai ser um prazer tê-los aqui, né, e principalmente os filhos de vocês. Bom, gente, a nossa proposta pedagógica, como a Cristina apresentou anteriormente, está muito focada, né, na nova base e que a base se propõe a uma educação integralizada, ou seja, não dá para um aluno sair do colégio, não dá para ele ir para um outro segmento sem que ele tenha uma visão global de em que mundo que ele está localizado, como que ele está vivendo e quem está ao redor dele. Então, aqui nós damos muita ênfase ao nosso programa de educação bilíngue, é um item forte na nossa proposta, vocês vão ver depois para frente, nós vamos detalhar esses itens. A Cultura Maker, faça você mesmo, é uma atividade que a gente desenvolve desde das turmas do infantil, com muita propriedade agora no Fundamental, no Fundamental 1 e 2, a Eutrapelia é um projeto específico aí do nosso ensino do Fundo 2 e médio, é uma forma dos meninos já atuarem como futuros agregadores, né, na sociedade do bem viver.
A robótica, que é o nosso forte, nós temos a robótica lá no infantil como sendo uma articulação de formas de organização do pensamento matemático e lógico, e depois ela se torna mais uma disciplina no pensamento computacional lá no nosso 5º ano. Mas o primeiro aninho, o segundo, o terceiro e o quarto também perpassam pelas áreas da robótica, tá? Pelo início da estrutura da robótica. A escola de línguas, para aqueles que não tiveram oportunidade de entrar, né, no nossa educação bilíngue, que este ano nós já estamos no 4º ano, né, no nosso 4º ano do Fundamental 1, e o ano que vem estaremos já fechando o 5º ano do Fundi 1. Exames de proficiência, porque nós somos parceiros de Cambridge, então nós temos exames de proficiência no 5º ano e depois lá no 9º ano, quando os alunos saem, então, com o que nós desejamos, né, que é o nosso objeto. A escola de esportes, onde a gente sabe que somos parceiros do Minas Tênis, onde nossos alunos têm a oportunidade de vivenciar os esportes que são do interesse deles. Nós temos equipes de competições, né? Temos um grupo aí de competição muito bacana, estamos aí sempre, vamos dizer assim, estamos sempre tentando trazer os melhores troféus aqui para nós. E o Clube de Leitura, que é um projeto muito bonito, ele é incentivado aí no Fundi 1 e desenvolvido no Fundi 2. Obrigada, Dani. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho do nosso projeto pedagógico, né? O Colégio CJ tem um projeto pedagógico muito robusto, muito bem focado e bem estruturado para os novos tempos, né? E principalmente pelo esse período aí da BNCC. A nossa equipe pedagógica e docente é altamente qualificada e capacitada. Todos os nossos professores são todos com curso superior e muitos já têm pós-graduação e outros, né, já estão aí na 2ª ou 3ª graduação. Então, a gente tem uma equipe docente altamente qualificada. A nossa coordenadora pedagógica, a Kênia, é uma pedagoga, né, é a nossa, com especialização em alfabetização, por isso nós temos uma coordenadora de peso aí, né, no Fundi 1, que a base é a alfabetização. Ela também é especializada em humanidades, já em filosofia, então é uma profissional de gabarito, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dela, e nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la aí à frente. A Terezinha, que é a nossa orientadora, né, é uma pedagoga também maravilhosa, psicopedagoga, com especialização em educação inclusiva. Então, é a pessoa ideal, né, para o cargo que tanto precisamos também. E eu, gente, sou Aparecida Curto, né, e sou a diretora pedagógica, com muito orgulho, do Colégio CJ. Eu sou pedagoga, professora de matemática e física, com gestão de pessoas e com metodologia específica na área de exatas. Então, nós temos aí um grupo bem focado para que possamos fazer a melhor estrutura de educação aqui no Colégio CJ, né? A nossa educação infantil, como eu havia falado para vocês, ela é bilíngue, começa lá no 1º e 2º períodos, com metade do tempo em português e a metade em inglês, e os projetos são intercalados, ou seja, nós estamos trabalhando um projeto em português, como, por exemplo, as profissões, vamos trabalhar em português e inglês. Se estão trabalhando, por exemplo, em ciências, né? Sobre as flores, vamos trabalhar em inglês e português. O ensino fundamental, com a formação de estudantes bilíngues, é o nosso projeto, né? De 9 anos, começa lá no 1º aninho e termina no 9º ano, como eu falei com vocês, com uma prova de proficiência no 5º ano e depois no 9º ano, né? Nosso objeto de trabalho é entregar essa criança, né, com uma proficiência de um nativo de 12 anos. O pensamento computacional e robótica desde o 5º ano, porém com as suas premissas, né, dentro da lógica matemática, desde lá do infantil. E o projeto Maker, como eu falei, do 6º ou 8º ano, botar a mão na massa para que possamos, então, depois, entregar o aluno do 9º ano em diante com uma estrutura de robótica muito bem elaborada, para que ele possa, então, sair daqui com pensamento já dentro das áreas específicas da estrutura de pensamento, já da estrutura de formação do sujeito que vai fazer programação na vida, porque todos nós
vamos ter que fazer programação no futuro. E os projetos sociais, né, que são a nossa filosofia Educação com Amor, são projetos onde vocês, famílias, participam conosco, como nós temos aí a Festa Junina Solidária, que a Kênia vai falar para vocês, e o Educação com Amor também, vocês vão ver um projeto muito bacana que a Terezinha vai apresentar para vocês. Pode passar, Dani. Bom, gente, os nossos parceiros, né? O primeiro deles é o Sistema Bernoulli de Ensino, é o nosso parceiro aí na assessoria pedagógica, e nós estamos com o melhor parceiro, né? Tanto é que é o primeiro lugar no Enem estadual, é do nosso parceiro aí, Bernoulli, e o terceiro lugar nacional é também do Bernoulli. Nossa assessoria pedagógica na modalidade do bilinguismo, estamos aí com o Cambridge, que é o melhor curso, né? Avaliado aí pelas grandes redes, né? O Number One é a nossa escola de línguas, como eu falei para vocês, para aqueles que desejam que seus filhos se aprimorem no inglês. A Bem Nutrido é a nossa lancheria, é uma equipe maravilhosa da Bem Nutrido, só fornecem lanches saudáveis, então é um cardápio muito adequado, no qual vocês vão ter a oportunidade de conhecer as nossas parceiras, que as moças são todas formadas em nutrição e o trabalho delas é maravilhoso. E o Minas Tênis Clube, que é a nossa escola de esportes. Bom, gente, alguns certificados, né, para vocês saberem dos nossos resultados. E os primeiros resultados, nós temos a certificação internacional da Lego Education. Nós trabalhamos com a Lego há muitos anos, somos a primeira escola na área de robótica, dentro aqui né, dos nossos vizinhos, e acredito que até em Belo Horizonte somos pioneiros. Os embaixadores de inovação, que é um programa inédito no Brasil, que o nosso professor de robótica aí, e dentro da área aqui do pensamento computacional, que é o Pablo, né, tem essa certificação inédita. A Universidade de Cambridge, que nos dá toda a certificação internacional do bilinguismo. E a Academia Robótica Educacional, onde nós estamos sempre ligados para que possamos participar de todos os eventos ligados à área de robótica. Bom, gente, com isso, as conquistas de robótica, né, como eu falei com vocês, o colégio vem amedalhando aí, desde 2013, né, posições maravilhosas, como sendo o primeiro aqui em Belo Horizonte, e a gente tem ficado aí em primeiro lugar em todos os concursos, né, que a gente entra aqui e campeonatos. Este ano nós estamos concorrendo, né, com um grupo na Liga de Robótica Internacional que vai acontecer na Argentina. Também trabalhamos aqui, também propomos muitos trabalhos com a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Sabemos o tanto que essa Olimpíada desenvolve o lógico matemático dos nossos meninos, e o ano passado nós tivemos 3 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 5 de bronze. E ainda temos uma novidade bacana. E para 2020, 2 dos nossos alunos foram selecionados, né, conquistaram aí os primeiros lugares nacionais e estão na Olimpíada Internacional de Astronomia, que vai acontecer agora, este ano também, de forma online. Bom, gente, a nossa outra grande mérito, né, é as nossas aprovações do Enem 2020. Tivemos 80% de aprovação, muitos estão aí nas universidades federais, nas melhores particulares, né, e sabemos que é esta estrutura do como trabalhar a qualidade do material com a educação com amor, como que a gente vem conquistando os primeiros lugares. Então, nós estamos aí com índices maravilhosos para as nossas aprovações do Enem. E melhor ainda na nossa redação. Na redação, nós tivemos esse ano, né, o ano de 2019, o Enem, nós tivemos 980, mas nós estamos percorrendo aí a nossa nota 1000 no Enem, porque nós temos um laboratório específico de redação aqui, onde vocês vão verificar que os nossos meninos, desde o primeiro aninho até o 9º ano, como que é desenvolvida a estrutura de redação, vocês vão conhecer esse projeto quando nós falarmos especificamente na primeira reunião de pais para vocês. E este ano nós tivemos uma nota maravilhosa
expressiva de 980. Muito obrigada. Bom, gente, dando continuidade. Lista de resultados, né, que a Aparecida estava mostrando. A gente gosta de mostrar um pouquinho também dos nossos ex-alunos que estão aí no mercado de trabalho. Aí nós temos 3 bons exemplos, mas são muitos já, são 60 anos de história, né? Então a gente já tem muitos ex-alunos. A gente já está recebendo aqui no colégio a 3ª geração das mesmas famílias, que nos deixa muito envaidecidos, né, de receber os filhos, os netos dos nossos ex-alunos aqui. Então, isso serve para corroborar um pouquinho essa lista de bons resultados que a gente tem ao longo desses 60 anos. E para continuar isso, nós vamos apresentar agora o depoimento de uma ex-aluna nossa, Karina Matar, que é casada com um ex-aluno nosso também, o marido dela, o Samir, e ela tem 4 filhos hoje, tem filhos na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2. Então, assim, é uma família grande, que já tem um relacionamento grande com o colégio já há muitos anos. Ela vai falar um pouquinho de como foi esse relacionamento dela com o colégio CJ ao longo desses anos. Não basta fazer diferente, tem que fazer a diferença. E é exatamente isso que o colégio CJ fez na minha vida. Eu sou Karina Matar, sou mãe de 4 filhos, e os nossos 4 filhos estudam no colégio CJ. Eu estudei minha vida toda na escola, e foi lá que eu conheci o meu marido, o Samir, que a gente começou a namorar aos 13 anos e construiu uma linda história, tendo como palco o CJ. Então não tinha como não fazer diferença na minha vida. Mas independente disso, a gente acredita nessa parceria escola-família. E muitos dos valores que a gente trouxe foi por ter tido a experiência de estudar na escola. E a gente queria trazer isso para os nossos filhos. Então a gente acredita também que a escola ideal é aquela escola que a gente confia. E a gente hoje confia na escola, confia no CJ, a gente acredita que o CJ possa fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Tá bom? Beijo. Bom, agora nós vamos dar continuidade na nossa apresentação aí. Quem vai entrar agora falando é a Kênia, que vai fazer a apresentação aí mais específica do ensino fundamental. Kênia, é com você aí. Obrigada, Aparecida, obrigada, Dani, também Terezinha e todos os participantes. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz e do que a gente acredita. É muito prazeroso, porque realmente os resultados de excelência, eles acontecem porque temos paixão pelo que fazemos. Fazemos com amor, com dedicação, e isso é o nosso diferencial. Então, a nossa proposta, vamos iniciar falando um pouquinho do objetivo do Ensino Fundamental 1. Com ênfase na educação com amor, o Colégio CJ tem como proposta contribuir para a formação integral do indivíduo, desenvolvendo habilidades cognitivas, raciocínio lógico e matemático, atenção, memória, capacidade linguística, pensamento crítico, entre outros, e também os socioemocionais, autonomia, sociabilidade, resiliência, curiosidade, criatividade, segurança e autocontrole. Ações incentivadas pela experimentação e aprendizagem ativa, por meio do incentivo à pesquisa e aos valores humanos, éticos e morais, possibilitando ao aluno o fortalecimento dos princípios da livre iniciativa e da prática democrática. Orientamos-nos pelos pilares que regem a educação desse século, que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a fazer, buscando sempre desenvolver amplamente as múltiplas competências das crianças. Então, essa proposta ela está, inclusive, registrada no nosso regimento escolar. Conhecendo um pouquinho da rotina, nós temos 2 turnos, manhã e tarde, sendo que de manhã a gente tem o horário de 7h10 às 11h40 e de 13h30 às 18 horas. Sexto horário, uma vez por semana, especificamente para os alunos do 5º ano, que será de 18 às 18h50. Então, no início do ano, os pais recebem o quadro de horários com todas as especificações das aulas do dia. Intervalo e recreio, de 8h50 às 9h10 para o turno da manhã. Para o turno da tarde, a gente tem 2 horários, que é de 15h10 às 15h30 dos primeiros e segundo aninhos. E de 16 às 16h20 para os terceiros, quartos e quintos anos. Porque à tarde nós temos 2 momentos de intervalo.
justamente porque o número de alunos é bem maior. Então, a gente preferiu dividir justamente por uma questão de segurança. Um outro diferencial também para este momento é o horário do lanche. Desde o início do ano até o final do ano, isso não é só um período, é durante todo o ano, os alunos lancham, os alunos dos primeiros e segundos anos, lancham de 8h30 às 8h50, turno da manhã, e de 15h40 às 16 horas, em sala, justamente para uma maior segurança e controle da professora em relação a esse momento. A nossa matriz curricular, ela é distribuída da seguinte forma: linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Linguagens, nós temos português, inglês, produção de texto, educação física e arte. Matemática, nós temos 6 aulas semanais, ciências, 3 aulas semanais, pensamento computacional, 1 aula semanal, somente para o 5º ano. Por isso, a justificativa do 5º ano, especificamente, ter o 6º horário, porque além das 4 aulas de inglês, nós também temos o pensamento computacional. Ciências humanas, geografia, 1 aula semanal e história, 2 aulas semanais. O nosso material didático é o material do Bernoulli, que é o nosso parceiro, né? Esse material, inclusive, ele é acompanhado pela formatação, que é toda pautada na taxonomia de Bloom, que, na verdade, são verbos de comando que já trabalham a habilidade e competência que a gente quer atingir. Esses verbos de comandos, eles são classificados de nível mais baixo ao mais complexo. E a gente vai desenvolvendo as atividades relacionadas com os livros, como, por exemplo, com toda elaboração de item, o verbo de comando virá em caixa alta, justamente para a criança já iniciar esse verbo de comando, essa habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do ensino fundamental 1. O serviço de orientação educacional, eu vou deixar que a Terezinha, nossa orientadora, explique um pouquinho. Olá, pessoal. Como a Cida já apresentou, e a Kênia também, eu sou Terezinha, orientadora educacional do Colégio ICJ, e sinto-me muito feliz em desempenhar essa função pela qualidade, né, do que a escola apresenta, todo o seu trabalho, monitoramento e parceria, principalmente com as famílias, né? E o serviço, então, procura trabalhar a questão da aprendizagem, formação, valores, atitudes, né, o comportamento, refletindo sempre sobre as questões atuais. O desenvolvimento é assistido e orientado, né, com toda a equipe pedagógica. E o símbolo que gosto de usar para representar o Serviço de Orientação Educacional, o SOI, é a engrenagem, né? Precisamos estar bem unidos, conectados e engrenados para que tudo se desenvolva da melhor forma possível, tendo o aluno como centro, mas ninguém é aluno sozinho, ou melhor, ninguém é nada sozinho, né? Então, aluno, família, professores, toda a comunidade, a equipe técnica, a direção, e todos interessados, né, no desenvolvimento humano. Dentro do projeto, nós desenvolvemos o projeto Bullying Estou Fora, né? Na diversidade, construímos a unidade. Então, são reflexões que fazemos, né? Ponderamos cada ocorrência, qualquer atitude inadequada, procurando orientar e formar a consciência cidadã. E prevalecendo a máxima, né? Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. Desenvolvemos também o projeto Foco nos Estudos. Temos, então, o teste de percepção para ver o que prevalece mais. Claro que algumas pessoas têm todos, né? Mas, às vezes, um aspecto prevalece mais e a gente, então, procura ajudar e orientar o aluno na sua melhor forma de estudar, aproveitando melhor o seu tempo, né? Então, tem aquele que tem uma característica auditiva, outro visual, tem o sinestésico e hoje, né, mais do que nunca, o digital. Nós desenvolvemos também outros projetos, como no momento estamos vivendo o Setembro Amarelo, né? Um projeto de valorização da vida. Viver é a melhor opção sempre, sem dúvida. E também temos o projeto Eutrapelia, que é um trabalho de voluntariado estudantil. Incentivo, então, essa sensibilização, né, a empatia, a olhar e cuidar do outro,
visitamos o Lar Clotilde Martins, ali no Salgado Filho. Foi uma experiência muito marcante, né, na nossa vida, dos alunos e também das pessoas que lá são assistidas, né, os idosos. E esse momento de pandemia, a gente teve uma experiência muito bacana também, onde nossos alunos enviaram alguns vídeos com mensagens para os idosos de lá. E teve a recíproca também, muito bacana, que alguns enviaram também, gravaram vídeo, e enviaram para os alunos. Então, quem quiser pode verificar, né, nas nossas redes sociais que tem a publicação desses vídeos. Muito obrigada. Então, dando continuidade na organização pedagógica, a gente tem uma estrutura que os nossos currículos, né, eles são organizados de forma contextualizada, seguindo a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Trabalhamos também com projetos, espaços colaborativos e introdução digital, tecnologia, equipamentos, internet e plataformas. É importante salientar que, inclusive, o nosso material didático, ele relaciona o tempo todo com essa questão da tecnologia. Então, a partir do momento que os alunos acessam, por exemplo, uma página do livro, né, ou o início do capítulo, então eles acessam o QR Code para observar e apreciar a capa do livro. Temos também o meu Bernoulli Play, o meu Bernoulli XP, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, essa questão dessa introdução digital é algo muito presente no ensino fundamental, e os alunos gostam muito, se interagem e envolvem de uma forma bem atrativa e significativa. As metodologias são de individualização, cada aluno é único, tem as suas especificidades, portanto, ele é respeitado nas suas individualidades, diferenciação das metodologias, né? A gente busca, inclusive, personalizar o nosso trabalho, buscando um fluxo de aprendizagem que seja realmente assim, significativo, atrativo e realmente assim, que faça a diferença, que os alunos se sintam felizes e sentindo prazer no processo de ensino-aprendizagem. Trabalhando em cima das sequências didáticas, aprendizagem através das vivências e formação humana. Vou falar um pouquinho também do bilíngue mais à frente. Sobre as metodologias ativas, a gente tem a iniciação à programação e robótica, como a Cida já mencionou, né, que a iniciação ao pensamento computacional, eles gostam muito, é um espaço maravilhoso, de muito aprendizado, que assim, os alunos curtem muito, que é o laboratório de inovação, onde eles trabalham e desenvolvem essas atividades. Outra questão assim, que é muito importante é a plataforma do meu Bernoulli XP, que é um ambiente virtual para aprender divertindo. É uma plataforma toda gamificada, em que os alunos entram nas ilhas e eles são o tempo todo incentivados a responder, e dessa forma lúdica eles vão desenvolvendo o processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, é algo sensacional, eles gostam muito. A educação bilíngue, como a Cida também já apresentou, é da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental 2. Vou falar um pouquinho mais à frente também. A distribuição de pontos. Nós distribuímos 100 pontos, né, no total, sendo que a média de aprovação é 60 pontos. Na primeira etapa, a gente distribui 30 pontos, na segunda etapa também 30 pontos, e na terceira etapa 40 pontos. Como esses pontos são distribuídos? Nós temos a avaliação, claro que a gente trabalha em cima de uma avaliação processual e formativa. A gente acredita que a cada instante, a cada momento de aprendizado, isso é realmente relevante e significativo, mas a gente também tem a distribuição das avaliações que são quantitativas, né? Então, a gente nomeia, vamos dizer assim, as avaliações da seguinte forma. Avaliação P1, que é a prova 1, avaliação P2, simulado somente até o terceiro ano. Simulado a partir do terceiro ano. Os alunos dos primeiros e segundos anos, eles fazem o AP3, que é uma avaliação diagnóstica. Então, a distribuição dos pontos é igual da primeira e segunda etapa, que é a P1 valendo 8 pontos, a P2 valendo 10 pontos, o simulado 6 pontos a partir do terceiro ano, porque, como eu já disse, dos primeiros e segundos anos, a gente aplica a P3. E atividades avaliativas diversas. É muito importante explicar a vocês que a gente encaminha logo no início das etapas um cronograma com as datas e as especificações dos conteúdos de quando vai acontecer
essas avaliações justamente para as famílias se organizarem juntamente com seus filhos. Então, a primeira etapa é igual à segunda e a terceira etapa também, a formatação é igual, o que se difere é a pontuação, justamente porque a terceira etapa ela vale 40 pontos. O processo avaliativo ele é pensado de uma forma muito respeitosa, muito significativa. Então, a gente trabalha em cima de diagnóstico, porque a gente acredita, como eu já disse, na avaliação processual e formativa. Então, antes de qualquer atividade avaliativa, a gente aplica um revisional, que esse revisional pode ser atividades xerografadas, atividades do livro, ou as tarefas que os professores podem se organizar como orientações de estudo. Aí a gente aplica um instrumento de avaliação e depois dessa aplicação e correção, a gente inicia a tabulação da prova, que tem um objetivo, que é a análise crítica dos resultados. Bom, o que a gente vai fazer com isso? Em relação aos resultados, a gente vai elaborar estratégias de intervenção. Por quê? Todas as avaliações do Fundamental 1, elas são organizadas com 10 questões. Dentre essas 10 questões, a gente começa a verificar das habilidades que foram solicitadas para a gente verificar, né, fazer a sondagem, a gente verifica o que realmente foi consolidado, o que a gente precisa retomar. E dessa forma a gente faz um trabalho revisional, um trabalho bem consciente e que a gente percebe que os alunos desenvolvem bem, justamente porque se a gente viu que uma habilidade não foi totalmente vencida, a gente retoma. Então, esse trabalho é o que nos respalda e nos ajuda muito nesse processo de ensino e aprendizagem. A construção e análise da avaliação também é muito importante, interessante, é uma matriz de especificações em que o professor utiliza esse quadro para montar, ou seja, organizar a sua elaboração de itens. E conforme eu disse a vocês, a gente trabalha em cima da taxonomia de Bloom, que já são os verbos de comando, esses verbos vão em caixa alta, e eles têm essa questão da complexidade. Então, a professora organiza a prova da seguinte forma: 20% das questões, baixa complexidade. 60% das questões, média complexidade, e de alta complexidade, 20% das questões. Lembrando que essa alta complexidade não tem nada a ver com pegadinhas, pelo contrário, são atividades que são elaborações de itens que fazem com que as crianças pensam, né, analisam, tenham análise crítica. Então, assim, a gente muitas das vezes nos surpreende porque realmente a gente percebe que as crianças fazem muito bem as atividades. Nós temos os projetos de sala. Por que projetos de sala? Porque em cada ano o professor pode desenvolver mais de um projeto na turma. Então, este ano especificamente, esses projetos eu estou apresentando aqui são que realmente foram desenvolvidos este ano. Nós tivemos o cinema mudo, o emocionário, matemática divertida, criando e reinventando jogos matemáticos, alfabetização divertida, valores essenciais para a boa convivência, interação e consciência negra. Então, esses projetos, eles partem do pressuposto do interesse e da curiosidade da turma. Então, não posso dizer que os mesmos projetos desenvolvidos no ano de 2020 serão os mesmos que serão desenvolvidos em 2021, porque o grande lance desses projetos de sala é justamente desenvolver temas que estão relacionados à curiosidade, ao desejo, ao interesse de cada aluno e da turma. Então, isso é realizado de forma, assim, interativa com a turma. Então, se vocês quiserem, depois podem acessar as nossas redes sociais e vocês vão ver todos esses projetos lá divulgados. O nosso programa bilíngue no ensino fundamental é muito interessante. Por quê? Além da equipe ser especializada, nós temos uma formação e apoio do Bernoulli e de Cambridge. O material didático é da editora Cambridge, pode passar, Dani. E como que a gente desenvolve? As aulas são totalmente interdisciplinares e os projetos também. Então, por exemplo, projeto Interação, que eu apresentei a vocês, que a gente fez esse ano. A equipe do bilíngue também atua de forma diferenciada. Então, o trabalho é realmente interdisciplinar. O que, às vezes, né, a professora está desenvolvendo em matemática, e esse tema é bem relevante, os alunos estão desenvolvendo um trabalho ou um projeto, a equipe do bilíngue também desenvolve esses trabalhos de uma forma
bem bacana, principalmente que os alunos têm 4 aulas, então dá para desenvolver um trabalho diferenciado. A interação e a vivência da segunda língua com a naturalidade, lucidez e prazer. O que é o grande lance? É justamente esses momentos de interação, para que os alunos possam desenvolver a oralidade, apresentar os seus trabalhos, suas ideias. Então, não é um trabalho só de, como se diz, registros, não. Pelo contrário, é um trabalho bem diversificado, de várias metodologias, em que a gente realmente percebe um desenvolvimento ativo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui em que comprova, né, essa interação dos alunos na língua inglesa. Nós temos... É só mesmo para vocês verem como que funciona. E eles gostam muito de falarem e de, né, apresentarem aí na língua inglesa. Então, o trabalho flui de uma forma bem bacana e a gente sabe que essa questão da oralidade é super interessante porque eles não têm vergonha de errar, né? Então, assim, eles desenvolvem muito bem, porque essa espontaneidade os ajuda muito. Nós temos o projeto Malicuia, que é um projeto institucional. Esse projeto, se fosse realizado esse ano, seria o 24º projeto Malicuia, que tem como objetivo levar as crianças, né, para passarem uma noite na escola, de sexta para sábado, mas com várias atividades que são, assim, muito interessantes, sensacionais e que ficam registradas na história das crianças. Então, eles têm momentos de boate, lanche, caça ao tesouro, enfim, um monte de atividades que são bem interessantes. Os projetos literários. Projetos literários por quê? Porque cada segmento desenvolve um projeto. Então, todo ano também, cada turma desenvolve um projeto que inicia-se logo lá em fevereiro e no decorrer do ano letivo a professora vai desenvolvendo e a gente tem momentos de apresentar, né, o que a gente desenvolveu em cada série, em cada turma, para as famílias. E também, assim, a gente tem momento de contação de história com as avós. Assim, são projetos maravilhosos. Cada ano a gente fica mais surpreendida, porque também tem a ver com essa questão do interesse da turma. E o objetivo central desses projetos é justamente desenvolver o gosto pela leitura, o hábito pela leitura e desenvolver a oralidade também. O projeto Transição, esse aqui é do 5º para o 6º ano, mas a gente tem projeto Transição em todas as séries que a gente diz que é a última do segmento. Então, por exemplo, da educação infantil para o 1º ano do ensino fundamental, a gente também desenvolve o projeto Transição, do 5º para o 6º, do 9º para o ensino médio. Então, a gente identifica que é momento de fazer com que os alunos reflitam, né, o ganho que eles tiveram no decorrer desse processo acadêmico, e aí a gente promove, além de reflexões, atividades também dentro do colégio, como também esse momento aí que eles foram passar um dia no Resort Tauá, em que eles tiveram várias atividades também, que também eles que escolhem, e assim, é um momento muito prazeroso que fica na história. Esse projeto Transição, ele é organizado pelas coordenadoras dos segmentos. As visitas técnicas também acontecem, na realidade, são 3 anuais por série. Depende do conteúdo que está sendo desenvolvido em sala de aula. A gente acredita que é muito importante a gente levar os alunos, né, a campo, justamente para vivenciar o que eles estão desenvolvendo e aprendendo em sala de aula. Eu acredito que esse trabalho enriquece muito. E muitas das vezes essas visitas técnicas também são interdisciplinares. E assim, é um momento muito prazeroso. Igual eu falo também, depende do conteúdo do que será desenvolvido no decorrer do ano. Esse ano de 2020, infelizmente, nós não tivemos as visitas técnicas, justamente pela questão da pandemia. Mas todo ano a gente desenvolve muitos trabalhos legais. A aula de laboratório também é um sucesso. Os livros de ciência do Sistema Bernoulli, eles vêm todos com práticas, e os alunos vão para o laboratório, onde nós temos a monitora do laboratório, que organiza os materiais. Então, quando a turma chega no laboratório, já está tudo organizado para que eles façam as práticas. Então, assim, eles amam esse momento,
porque é a tal questão, né? Colocar a mão na massa, vivenciar as experiências que eles leram, estudaram e pesquisaram em sala de aula. A aula de arte também é um momento bem bacana, também é uma aula, muitas das vezes, interdisciplinar, acontece num espaço bem legal, que a gente fala que é a nossa oficina de ideias. Essa imagem mesmo são os alunos pintando, né, fazendo uma pintura rupestre, que também foi desenvolvido um conteúdo em história sobre essas pinturas rupestres. Pensamento computacional, conforme nós já tínhamos falado, um pouquinho das imagens aí, os alunos, né, já familiarizando aí com a tecnologia, e eles amam também esse espaço, e a gente desenvolve um trabalho bem interessante. A alfabetização. A alfabetização realmente é um diferencial, justamente porque a gente se organiza de uma forma em que, mesmo aqueles alunos que entram no primeiro ano do ensino fundamental ainda não alfabetizados, a gente consegue, através de um programa de alfabetização diferenciado, promover de forma bem tranquila que eles vençam nesse programa. Então, a gente segue as fases da alfabetização, segundo Emília Ferreira, que é as fases pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Então, a gente identifica que todo conhecimento ele já é uma hipótese. Então, por isso o trabalho de alfabetização, ele se desenvolve de uma forma muito tranquila e prazerosa, porque a gente estimula o tempo todo e incentiva esse processo de uma forma bem significativa e intencional. Então, a gente também prioriza muito a formação voltada para o letramento. O que é isso? É já trazer as experiências, as vivências do dia a dia para o processo de alfabetização. Então, eles conseguem se organizar e aprender de uma forma bem tranquila. Por exemplo, identificação da primeira letra do nome, aí acaba que na organização da lista dos nomes que a professora organiza, ela faz a chamada e já inicia falando a letra, né, do colega, então ele já consegue identificar também a letra do colega, sem precisar decorar o alfabeto. Então, ele aprende todas as letras do alfabeto de uma forma bem bacana, espontânea, sem sofrimento, vamos dizer assim, de uma forma bem prazerosa. Volta lá um pouquinho, Dani. E a utilização do lúdico, isso é o primordial, porque a gente identifica que a alfabetização, ela inicia desde o momento que a criança já se entende por gente. Então, se a gente parar para pensar, ela já vivencia o tempo todo com o mundo letrado. Então, se nós pedirmos uma criança, por exemplo, de 2 aninhos, e colocar alguns produtos e falar com ela assim, busque, por exemplo, a garrafa de leite, ela vai lá e vai buscar, porque ela vivencia através do rótulo. Então, a gente já identifica que essa alfabetização, ela é um processo natural no desenvolvimento de nós, seres humanos. Primeiro, porque nós já estamos vivenciando a língua materna, que é o português. Então, a criança já começa a falar. Então, a oralidade também é algo que nos ajuda muito nesse processo de alfabetização. Inclusive, na educação infantil, um dos pilares do desenvolvimento da alfabetização é desenvolver a oralidade. Então, a gente dá essa continuidade, mas de uma forma, assim, bem lúdica e prazerosa. Então, essas imagens aí, inclusive, foram tiradas no início deste ano, momentos em que eles estão interagindo, mas estão, de uma forma, aprendendo e sendo alfabetizados. A introdução da letra cursiva também é algo que a gente tem uma programação muito interessante. Os meninos aprendem de uma forma muito prazerosa, muito tranquila e espontânea. Inclusive, este ano especificamente, devido à pandemia, nós achamos que a gente não ia conseguir, justamente porque os materiais que a gente tem, os recursos, né, estão na escola, mas a gente conseguiu, foi surpreendido, porque realmente está um sucesso, a gente conseguiu desenvolver muito bem esse processo. E os projetos literários também, conforme eu havia falado para vocês, é algo que nos ajuda, está muito atrelado ao processo de alfabetização. A gente sabe que desde 2018, o nosso prefeito Calil determinou que a alfabetização ela vai até o 2º ano do ensino fundamental. Antes de 2018, ela ia até o 3º ano do ensino fundamental, porque as EMEIs,
não tinha, antigamente era o MEI, né? Não era EMEI, antigamente era o MEI, agora também é EMEI, elas não tinham a responsabilidade, vamos dizer assim, ou a obrigatoriedade, vamos dizer assim, fica melhor, de alfabetizar. Só que aí, depois de 2018, as EMEIs também têm que ter esse projeto e essa intenção de alfabetizar, e aí diminuir um pouquinho para o ensino fundamental 1. Nós temos até o 2º ano do ensino fundamental para fecharmos a base alfabética. Então, por esse motivo, é muito tranquilo esse percurso, porque a gente trabalha de uma forma diferenciada. Trabalhamos com parlendas, com contação de histórias, com teatros de fantoches, com materiais que façam com que os alunos aprendam de forma mais tranquila e espontânea. Algo também que é muito sensacional, que também é institucional esse projeto, é a Festa da Família. A Festa da Família é um evento assim que fica na história, que todos gostam, elogiam muito, porque ele é preparado pelas equipes, né, pelas professoras. São oficinas bem interessantes, em que as famílias são convidadas um sábado, na parte da manhã, de irem à escola e desenvolver essas atividades juntamente com seus filhos. Então, é uma manhã de integração. Eu falo que, assim, é sensacional esse momento. Inclusive, no final das atividades, os pais têm um momento de fazer um piquenique com os alunos. Então, fica, assim, um recreio super interessante. E as crianças adoram, curtem muito, e as famílias também. É um projeto muito legal. A festa junina também, eu falo assim, que é a minha festa preferida desde criança, porque assim, eu lembro de todas com muito carinho. E essa festa, ela tem um diferencial. A gente conta com o apoio das famílias que fazem, né, para a aula de arte, um adorno, um enfeite, e esses enfeites são todos utilizados na ornamentação da festa. Então, é uma surpresa muito grande para as famílias quando chegam e identificam, né, a contribuição delas. E, assim, essa festa realmente é maravilhosa. Ela envolve toda a equipe do colégio e também toda a comunidade. É um momento que a gente conhece os avós, os padrinhos, os tios, enfim, é uma festa muito animada que realmente fica na história, que eu tenho certeza assim, que todo mundo gosta muito. E agora quero deixar uma mensagem para vocês, que eu gosto muito do Augusto Cury, que eu acho assim, ele um autor muito interessante, que faz a gente pensar e refletir. Então, vou ler para vocês. Chore com seus filhos e abrace-os. Isso é mais importante do que lhe dar fortunas ou fazer-lhes montanhas de críticas. Não forme heróis, mas seres humanos que conheçam seus limites e a sua força. Faça de cada lágrima uma oportunidade de crescimento. Estimule seu filho a ter metas. Lembre-se, conversar é falar sobre o mundo que nos cerca. Dialogar é falar sobre o mundo que somos. Abraçar, beijar, falar espontaneamente. Contar histórias. Semear ideias, dizer não sem medo. Não ceder à chantagem. Para educar é necessário paciência. Quem ama, educa. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu quero apresentar a vocês. Lembrando que no início do ano letivo, a gente tem um outro momento que a gente faz uma reunião com as famílias, especificando toda a organização do ano letivo. Quero dizer também que no próximo sábado a gente tem, né, o momento da aplicação das atividades diagnósticas. Então, é um momento muito tranquilo, porque as avaliações serão todas mediadas, tanto do 1º como ao 5º ano. Na verdade, de forma presencial, as atividades avaliativas são mediadas até o 3º ano do ensino fundamental. Mas, especificamente este ano, nesse processo seletivo, por tudo que nós vivemos esse ano, devido à questão dos desafios da pandemia, nós fizemos em um formato diferenciado. Então, assim, vocês podem ter certeza que as professoras estão muito bem preparadas. As professoras, inclusive, que vão aplicar essas diagnósticas, são, inclusive, professoras da série, do segmento, da forma que a gente já está trabalhando em sala. Então, assim, tenho certeza que vai ser um momento muito tranquilo e de aproveitamento também, tanto para os alunos como para vocês. Então, fiquem tranquilos que estamos aí. Qualquer coisa também, podem marcar comigo, que eu estou à disposição para atendê-los. Um abraço, muito obrigada pela presença. Obrigada, Kênia. Gratidão sempre, obrigada pelas explicações, né? Muito obrigada a todas as famílias.
que estão aqui conosco, né? E que tenhamos vocês aqui em 2021 como nossos parceiros e os filhos de vocês como os nossos estudantes e integrantes da família ICJ. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço também a todos. Esperamos encontrar vocês em breve aqui na escola, presencialmente. Deixo disponível o e-mail falecom@colégioicj.com.br, que é o e-mail principal de relacionamento com o colégio. Em qualquer dúvida, outras informações, algum detalhamento que vocês queiram, pode mandar para esse e-mail que a gente responde. Se for necessário tratar algum caso específico, a gente pode marcar uma live individual, né, com a Cida ou com a Kênia para poder conversar. E ficamos disponíveis aqui para qualquer dúvida, qualquer outra informação que vocês precisarem. Podem nos acionar por este e-mail e no telefone principal da escola, que é o 3332-6203. Esperamos em breve encontrá-los aqui. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite a todos. Obrigada, Cida. Obrigada, Kênia. Fiquem com Deus e até breve.